Essa dupla foi responsável por coreografar todos os jogos que seriam filmados, inclusive aquelas cenas que só apareceriam o rosto da atriz e não o tabuleiro em si. Na verdade, os atores continuavam jogando independentemente do que estava sendo filmado. E para isso, eles tinham que decorar exatamente o movimento de cada uma das peças. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. Pessoal, essa semana a gente vai falar sobre uma série que tá todo mundo comentando e se você é como eu, que não entende nada de xadrez, eu tenho dois recados. O primeiro é que o título não tem relação com nenhuma parte do corpo humano, a palavra é gambito e não cambito. E o segundo é que a rainha não faz referência a algum membro da família real, e sim a uma peça de xadrez. Então, dito tudo isso, bora lá desvendar as histórias por trás das câmeras da nova minissérie da Netflix, O Gambito da Rainha. A série retrata uma história ficcional que se passa entre as décadas de 50 e 60 e que segue a vida da Beth Harmon, uma órfã e prodígio em xadrez durante a sua jornada para se tornar a maior jogadora do mundo, enquanto tem que lidar com os problemas pessoais e a dependência de drogas e álcool. A série foi lançada em outubro passado com 7 episódios, apesar da ideia original da Netflix quando contratou a produção fosse que tivesse somente 6. Ela é baseada no livro de mesmo nome escrito pelo Walter Tevis e que foi lançado em 1983. O título do livro e da série se refere a um famoso movimento do xadrez que acontece na abertura do jogo em que se sacrifica um peão para tentar ter o controle sobre o centro do tabuleiro. Acho que é isso, né? Primeiramente, o Gambito da Rainha seria adaptado como um filme. O autor do livro já teve 3 das suas obras adaptadas para o cinema e essa seria a estreia do Heath Ledger como diretor. Só que depois da morte do ator, esse projeto foi engavetado. Lá por 2008, o ator estava em contato direto com Alan Scott, que anos mais tarde se tornaria um dos showrunners da série, e ele falou que o Heath, além de dirigir, também seria um dos protagonistas do filme. Um tempo depois de terminar uma outra série para Netflix, a Godless, o Scott Frank, que é o outro showrunner da série, percebeu que o livro seria melhor adaptado como uma minissérie do que como um filme. Os dois então se juntaram, levaram esse projeto para Netflix sem muita expectativa, mas contrariando essa expectativa, aparentemente a Netflix topou na hora fazer uma minissérie sobre a história de uma menina que joga xadrez. E para o papel da garota prodígio foi chamada a atriz Anya Taylor-Joy, que pode ser facilmente considerada uma cidadã do mundo. Ela nasceu em Miami em 1996 e ainda criança ela se mudou com a família para a Argentina. Ela só foi aprender a falar inglês com 6 anos quando ela se mudou novamente com a família para a Inglaterra. E quando ela ficou sabendo do potencial projeto dessa minissérie, ainda não tinha nem o roteiro escrito. Ela começou a ler então o livro para saber sobre o que a história tratava. E ela ficou tão empolgada com a história do livro que ela saiu correndo para encontrar o diretor e se colocou disponível para o papel. E a atriz foi sempre super fã do Harry Potter. E antes de gravar cenas com o Harry Melling, que na série interpreta o Harry, e nos filmes do bruxo o Dudley, ela se permitiu fazer os momentos tiete dela. Ela revelou que o ator foi super paciente, se sentou com ela e permitiu que ela fizesse todas as perguntas que ela quisesse da época que ele interpretava o Dudley. A atriz não sabia nada sobre xadrez antes de fechar o contrato para ser a protagonista na minissérie. Como referência, ela usou os anos em que ela foi bailarina para construir a forma que ela moveria as peças no tabuleiro, fazendo mais ou menos assim uma coreografia com os dedos. Se
5 minutos antes de gravar a cena, para manter ali tudo fresco na memória, ela recebia um consultor de xadrez que ficava no set e que mostrava para ela os exatos movimentos que ela deveria fazer em cada cena. Tanto o personagem dela quanto o Benny, interpretado pelo ator Thomas Brody, foram inspirados em um jogador real, o Bob Fischer, que aos 13 anos de idade ganhou uma partida que ficou conhecida como a partida do século. Essa história é contada no filme O Dono do Jogo de 2014 e esse filme serviu de inspiração para os diretores filmarem as cenas dos jogos no Gambito da Rainha. Durante as gravações, os atores eram treinados e coreografados por uma dupla de consultores de xadrez, o treinador americano Bruce Pandolfini e o grande mestre russo Garry Kasparov. A atriz Anya Taylor-Joy chegou a ficar meio sem graça com a presença dos dois, porque ela via que eles levavam muito a sério o xadrez. Então, para não desapontá-los, ela prestava atenção em cada movimento que a dupla ensinava para ela. O Kasparov chegou a ser convidado para atuar na série como o jogador russo Burgov, mas no final das contas ele aceitou somente ser o consultor de xadrez nos bastidores. Essa dupla foi responsável por coreografar todos os jogos que seriam filmados, inclusive aquelas cenas que só apareceriam o rosto da atriz e não o tabuleiro em si. Na verdade, os atores continuavam jogando independentemente do que estava sendo filmado. E para isso, eles tinham que decorar exatamente o movimento de cada uma das peças. Além das cenas com os atores, as jogadas feitas na cabeça da Beth também são jogadas reais do xadrez. Para isso, a equipe de efeitos visuais teve que aprender também como são essas jogadas antes de construir essas cenas. E um outro desafio para a equipe de efeitos visuais foi, digamos assim, recriar o mundo da época em que a série se passa. Apesar da história acontecer nos Estados Unidos, grande parte da série foi filmada em Toronto e em Berlim. O orfanato onde a Beth passa toda a sua infância é na verdade um castelo que fica próximo de Berlim chamado Schützendorf. Como a torre parecia muito com a da época medieval europeia, ela foi trocada digitalmente por uma mais parecida com a arquitetura americana. Além disso, a neve que a gente vê na cena foi totalmente criada no pós-produção. Já a cena externa da loja Ben Snyder, que aparece no segundo episódio, foi filmada em frente a uma loja de departamento chamada Winner, que fica em Toronto. Na pós-produção, a equipe adicionou prédios que não estavam lá e, por fim, incluiu a placa com o nome da loja, tendo como referência uma foto de 1944 tirada da fachada. Já o Campeonato Nacional de Xadrez Americano, que é realizado no Hotel Mariposa em Las Vegas, na verdade foi filmado na fachada de um prédio em Berlim. Construído nos anos 50, a parte interna do jardim foi utilizada para a filmagem da entrada do hotel e foi modificada também com efeitos visuais, sendo adicionados prédios e palmeiras, além de ser eliminada uma torre que não condizia com a época em que a série se passa. E uma coisa que a gente nunca imaginaria que seriam efeitos especiais é a parte de fora do prédio onde o Benny mora em Nova York. Essa cena foi criada adicionando andares com imagens geradas por computador a partir de um prédio que fica em Toronto. Como se não bastassem todos esses detalhes, essa equipe ainda foi responsável por criar do zero as cenas dos aviões e até uma de Las Vegas erguida a partir de uma imagem de deserto. E atenção aos detalhes não fica restrita à equipe de efeitos visuais. Os figurinistas também deram um toque especial à minissérie. O xadrez também é referência para criar os figurinos da série, seja essa referência às cores preta e branca dos tecidos ou mesmo os quadrados e as linhas diagonais das estampas. Às vezes essas referências são bem fáceis de achar e outras são bem difíceis, como o padrão xadrez dentro do botão do vestido branco que a personagem principal utiliza. E todo esse cuidado com a produção de O Gambito da Rainha rendeu para a série não só fãs no público em geral, como também nos aficionados em xadrez. Em uma entrevista para a revista Vanity Fair, uma grande mestre falou que a série acertou em cheio em todos os movimentos do jogo. No Rotten Tomatoes a série está com uma nota de 100% e no Metacritic de 79%.
Pessoal, se assim como eu, vocês não entendem nada de xadrez, mas gostam de uma boa série, assistam o Gambito da Rainha, que vale muito a pena. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!